Olá, boa tarde. Jornal Câmara Notícia no ar e vamos aos destaques da reunião ordinária de ontem. Foram discutidos 8 projetos, 7 foram aprovados. Entre eles, o que cria a Semana das Doenças Negligenciadas. A Câmara de Campinas aprovou, em segunda discussão, o substitutivo total ao projeto de lei que institui no calendário oficial do município a Semana da Conscientização das Doenças Negligenciadas. De autoria dos vereadores Carlão do PT e Pedro Tourinho, além do ex-vereador Carlinhos Camelô, a proposta sugere que a semana seja realizada no período que contemple o dia 14 de abril. A data marca a divulgação em 1909, feita pelo médico e pesquisador Carlos Chagas, da descoberta da doença que ficou batizada com o seu nome. São doenças que estão voltando e com grande intensidade. E através da SECAMP, que é a Associação dos Portadores de Doenças de Chagas, é que chegou a nós esse pedido para que fosse instituído o dia, com o objetivo da gente poder fazer com que essas doenças não sejam negligenciadas como são hoje, são esquecidas, não existe investimento no tratamento delas. É com esse objetivo que nós estamos apresentando esse projeto. O termo doenças negligenciadas surgiu na década de 70 e faz referência a doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários. As doenças negligenciadas são doenças que, por acometerem as populações mais pobres, elas acabam não recebendo os mesmos tipos de investimentos do ponto de vista de políticas públicas e de pesquisa e inovação. Então, por exemplo, a doença de Chagas é uma doença que acomete 6 milhões de brasileiros e como, infelizmente, é uma doença, que acomete um setor que é marginalizado da sociedade, as populações rurais, as populações do norte e nordeste do nosso país, as populações do centro-oeste, acabam não recebendo a verba de pesquisa, uma estruturação do ponto de vista de política pública adequada para o seu tratamento. Entre os objetivos do projeto, de acordo com os autores, está a divulgação das doenças que muitas vezes são desconhecidas do grande público. A Organização Mundial de Saúde já enviou uma carta a esta casa pedindo que esse projeto fosse aprovado, porque ele é parte da estratégia da Organização Mundial de Saúde de tornar visíveis essas doenças que, feito o nome já diz, são colocadas numa categoria global como doenças negligenciadas. E um dos projetos foi retirado para instrução. O item 6 proibiu o trote em Campinas. Vamos ver a justificativa para este adiamento da matéria. Item 6, primeira discussão e votação. No projeto de lei 92/2015, processo 218644, de autoria do vereador Pedro Tourinho, que dispõe sobre a vedação da realização de trote em vias e logradouros públicos e cria meio de denúncias. Tendo em vista a necessidade de apensamento indicada pela Procuradoria da Câmara Municipal de Campinas, de folhas 22 a 27, determina nos termos do artigo 25, inciso 1, a linha K, retirada do projeto de lei ordinário 92/2015, da pauta da ordem do dia da 8ª reunião ordinária, para a devida instrução do processo. A proposta saiu de pauta, então, depois que a Procuradoria da Câmara apontou vício de iniciativa. Ou seja, o autor da proposta, o vereador Pedro Tourinho, deveria ter apensado ao projeto dele outras propostas que já tramitam aqui no Legislativo. Tourinho deve avaliar o parecer da Procuradoria e apresentar um substitutivo. Mesmo assim, nestas próximas semanas, os trotes devem acontecer aqui na cidade. E o vereador comentou como os estudantes que se sentirem lesados podem fazer denúncias. Quem tiver os seus direitos violados, pode ir à polícia. Tem que representar pode ser junto ao Ministério Público, quando houver qualquer tipo de leniência, concordância por parte ou omissão por parte das instituições de ensino, porque o que eu falei, existe um entendimento equivocado de que essas são matérias internas das universidades. Não são.
O trote violento não é uma matéria de assunto de fórum interno da universidade. A universidade não tem caráter de poder judiciário ou qualquer esfera legal para determinar o que pode e o que não pode ser feito quando aquelas infrações estão contidas no Código Penal. Então, aconteceu o trote violento. Enquanto a gente não aprovou essa lei aqui, independente disso, vá à justiça, procure seus direitos, denuncie, porque a gente não pode tolerar isso. E por falar nos trotes, quem prestou o vestibular da Unicamp foi aprovado em uma das 3 chamadas. O prazo para a confirmação da matrícula termina hoje às 4 da tarde. Somente quem vai ingressar nos cursos do período noturno pode realizar a validação entre as 6 da tarde e as 9 da noite. As informações estão no Manual do Candidato, disponível no site da Conveste, que aparece aí na sua tela. E o vereador Ailton da Farmácia protocolou um projeto de lei que altera a exposição de armas brancas e materiais cortantes nos estabelecimentos comerciais. O objetivo desse projeto é com que as pessoas que vão em mercados, e levam crianças, e essas crianças tenham o risco de estarem manuseando esses objetos, perfuro cortantes, que não aconteça algum acidente com ela, O objetivo é esse, é a segurança dos consumidores. O vereador explica que as armas brancas devem ser exibidas em prateleiras trancadas com fechaduras para impedir o manuseio dos consumidores. Eles seriam colocados em gôndolas ou algum compartimento, cercado, que tivesse uma pessoa que pudesse trabalhar a venda disso diretamente com o consumidor e seria pago e depois retirado esse objeto. É um projeto de segurança, não somente para a pessoa que frequenta o supermercado, como também para a segurança mesmo de contra criminosos, algum assalto, alguma coisa, as pessoas fazem uso dessas perfuro cortantes, seriam facas, desse tipo aí. E hoje começa o prazo para a entrega do imposto de renda. Os contribuintes têm até o dia 28 de abril para baixar o programa do Leão e completar as informações. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de instalação e download de anos anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar, o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Lembrando que é bom ficar de olho no prazo, já que tem multa, Agora vamos às vagas do CEPAT. Semana de pouco movimento por lá. Hoje são 13 postos de trabalho. As vagas são para ajudante de cozinha, costureira de máquinas industriais, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica, impressor offset, jardineiro, mecânico de automóvel, operador de sistema de refrigeração, repositor de mercadorias e tratorista operador de roçadeira. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Lembrando que as vagas são atualizadas ao longo do dia no aplicativo CEPAT Vagas. Bom, e agora é hora de falar de esportes, porque está chegando ao fim a Superliga Feminina de Vôlei, Gabriel? Boa tarde. É isso, boa tarde, Gabi, boa tarde a você que nos acompanham. Reta final, o desespero já começa a bater na porta do Renato Avalinhos. Amanhã tem jogo e a vitória precisa vir. Reta final da Superliga Feminina de Vôlei. Amanhã, no ginásio Pedro Ezequiel da Silva, o Renato Avalinhos Country recebe a equipe de Brasília. Restam apenas 3 rodadas para o fim da competição e as comandadas do técnico André Rosendo precisam vencer as 3 partidas para se manter na primeira divisão da Superliga. Para o duelo de amanhã, às 8h30 da noite,
O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Agora é decisão. Uma derrota e a Superliga B será inevitável. Ai, ai, ai. E só para deixar claro, as duas últimas equipes não estão automaticamente rebaixadas para a Superliga B. As duas últimas da primeira divisão disputam uma repescagem com as equipes da divisão de acesso e aí sim conheceremos quem cai e quem sobe, mas essa repescagem só deve acontecer lá para agosto. Mas seria bom, né, Gabriel, se o Valinhos conquistasse as 3 vitórias nessas 3 últimas rodadas e fugisse dessa repescagem. Sim. Bom, vamos falar de futebol agora. O que aconteceu no Brinco de Ouro, Gabriel? Ai. Sabe aqueles apagões que de vez em quando acontecem com alguns times? Então, ontem o Guarani enfrentou o penúltimo colocado e perdeu em casa. Mesmo jogando no Brinco de Ouro, quem saiu na frente foi o Capivariano. Logo aos 6 minutos de jogo, o atacante Gabriel Tagliari tirou 3 jogadores para dançar e marcou um belo gol, 1-0. Depois da apatia, o Bugre conseguiu o empate. O zagueiro Genilson, na pequena área, aproveitou a liberdade e deixou tudo igual, 1-1. Só que não durou muito. 5 minutos depois, o Capivariano ficou de novo à frente. Após cobrança de falta e defesa parcial do Luiz Henrique, o zagueiro Peterson mandou para o fundo das redes. Todos os gols na primeira etapa e fim de papo. Guarani 1, Capivariano 2. Fim da invencibilidade no estádio Brinco de Ouro, que já durava 10 meses, desde o dia 3 de abril de 2016. O Capivariano conquistou a primeira vitória nesta Série A2. Tá aí, resultado muito ruim para o Guarani, era a estreia do técnico Maurício Barbieri no Brinco de Ouro. O treinador tem um empate e uma derrota. E não tem moleza, né? Porque a próxima rodada já é domingo, dia 4 da tarde, fora de casa, contra o Rio Claro, que é o atual líder da competição. E que ainda não perdeu, por sinal. Exatamente. Bom, e hoje tem Copa do Brasil, Ponte Preta entra em campo? Isso, hoje a partir das 7h30 da noite, no Moisés Lucarelli, acontece a segunda fase da Copa do Brasil, Ponte Preta e Cuiabá. Regulamento diferente, em partida única. Quem vencer avança, se der empate, a disputa vai para os pênaltis. Macaca tem que ficar, de olhos abertos, entrar ligada. Ontem o Corinthians só avançou nos pênaltis diante do Brusque. Então, partida única pode ser traiçoeira, hein? Lembrando que os ingressos são R$15 a inteira, R$7 a meia entrada, só ali no Moisés Lucarelli, né? Que as bilheterias ficam abertas até o intervalo da partida. Boa sorte então para a Macaca na partida de logo mais. E para encerrar, Gabi, lembra na semana passada quando a gente falou sobre aquele clássico Atlético Paranaense e Coritiba, que não aconteceu porque os clubes barraram aí a transmissão da Rede Globo e anunciaram pelo YouTube? Lembro sim, lembro da polêmica danada que aconteceu. Pois é. E a partida aconteceu ontem, na quarta-feira de cinzas, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook dos dois clubes. E o Atlético Paranaense venceu por 2-0. Se essa moda pega... Se essa moda pega, dá uma confusão, mas o que importa é o telespectador, o torcedor, conseguir ver seu time em campo, né, Gabriel? Com certeza. Bom, a gente encerra esta edição por aqui. A gente volta às 5 da tarde, na segunda edição do Câmara Notícia. Até lá. Até lá.